Graça e paz, boa noite. Vamos refletir hoje sobre o seguinte tema: a misericórdia do perdão. E aí, como forma de introdução, eu quero ler alguns versículos antes de chegar no texto principal. Inicialmente, eu quero ler Efésios, capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Muito forte, né? Imitar a Deus. Só que quando nós lemos os dois versículos anteriores, ele vai especificar em que nós devemos imitar a Deus, né? Por isso que é isso. Sede, pois. O pois refere-se ao que ele disse antes. Então, o que ele disse antes em Efésios 4:31 foi o seguinte: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Emoções negativas, sentimentos negativos, basicamente emoções, né? Amargura, ira, cólera e as outras coisas são decorrentes desses sentimentos negativos, dessas emoções negativas que estão ligadas normalmente ao temperamento. E independentemente do temperamento, seja um temperamento manso ou seja um temperamento mais, como diria, temperamental, né? Um temperamento mais duro, colérico, não importa, a palavra de Deus está colocando todos, nivelando todos, né? Sejam tiradas dentre vós, isso que ele está dizendo, então deixar esses maus comportamentos, né? E aí, como ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, ele naturalmente ele vai colocar o caráter de Deus como um padrão e um modelo para nós. E nós, se nós não pensarmos bem, não refletirmos bem no que a palavra de Deus está dizendo, nós acharemos até que é impossível, mas quando nós refletimos em cima do texto, nós vamos chegar à conclusão que não é impossível. Porque no verso 32 do capítulo 4 de Efésios, ele diz assim: antes, em vez de ter aqueles sentimentos, né, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. E aí eu quero enfatizar bem essa palavra misericordiosos, porque eu percebo que nos últimos dias eu tenho percebido que essa palavra misericordiosos, misericórdia, compaixão, ela tem aparecido muito nos estudos. Parece que Deus está chamando a nossa atenção como cristãos, de que o cristão deve ter essas qualidades de misericórdia e compaixão, né? Que são a mesma coisa. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. E aí eu não preciso dizer que está se referindo aqui aos irmãos, né? O relacionamento de crente com crente, cristão com cristão, de discípulo com discípulo, da família de Deus. Então, temos que nos ater aos limites, né, daquilo que a palavra de Deus está dizendo, para poder ser justos. Então, por isso que ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, tendo esse comportamento, focando, deixando os maus bofes, né, e focando na misericórdia e na compaixão. Mas aí tem um outro versículo que eu quero agora ler. Está em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, ou Ensino do Monte, que também é muito desafiador, né? Diz assim, Mateus 5:48. Ele fala uma série de coisas, né, a respeito da lei, do comportamento do cristão. Eu, porém, vos digo, né? E ele termina dizendo o seguinte: sede vós, pois. Esse pois aí, como lá em Efésios 5:1, esse pois aí está se referindo a tudo que ele disse antes, né?
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Novamente, somos colocados diante de um versículo desafiador, que, em princípio, nos choca, né? Como é que eu vou ser perfeito como Deus? Mas, naturalmente, como a Escritura se interpreta com a Escritura, em outro texto vai dar a resposta. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que Deus seja perfeito não é novidade. Agora, que nós sejamos perfeitos como Deus é, o vosso Pai que está nos céus, aí já necessita de um entendimento melhor, né? A palavrinha perfeito, teleios. E, naturalmente, muitas vezes eu percebo que é desnecessário apelar para o conhecimento dos originais, porque mesmo no nosso idioma, no vernáculo, né, existe a solução, a interpretação. Então, eu quero ler agora o versículo similar de Mateus 5,48, que está em Lucas 6, 36, porque que o Espírito Santo registrou palavras diferentes, diferentes evangelhos, não sabemos, e até podemos saber, porque nesse caso aqui foi muito bom, né? Porque Lucas 6,36 diz a mesma coisa que Mateus 5,48, mas muda só uma palavrinha, diz aqui. Mateus 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Melhorou, né? Porque ser perfeito como Deus é perfeito, tem que especificar. E nesse caso aqui, ele tá explicando que a perfeição aqui é na misericórdia. E ser misericordioso, como Deus é misericordioso, se torna menos difícil para nós, né? E aí até também dá para entender melhor aquele Efésios 5:1, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aí a palavrinha misericórdia aparece lá antes, no versículo anterior, porque Deus é um modelo aqui para os seus filhos. Embora sejamos humanos e cheios de defeitos, mas a questão é misericórdia, né? Será que nós estamos, pelo menos, preocupados em ser misericordiosos, como Deus é misericordioso? Porque é necessário estar, né? Bom, já que eu não posso imitar Deus no poder e na sabedoria, em tanta coisa, mas na misericórdia, eu posso imitar Deus para o que está sendo exigido aqui pela Escritura. E aí, eu quero agora ir para o texto principal, que realmente eu estava querendo chegar lá. Isso aqui é apenas a introdução, que é Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18, eu vou ler alguns versículos aqui, depois vou entrar naquela parábola. Diz assim, Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então aí eu quero chamar a atenção para o fato de que ele está falando teu irmão, né? Não é qualquer pessoa. É teu irmão. Teu irmão é outro crente que tem aliança, que é da família de Deus, que é discípulo. Portanto, não se aplica àquele que não é crente. Alguém pode até, numa interpretação mais larga, querer aplicar para alguém que não é crente, não é convertido, que não é irmão. Mas a pessoa que fizer isso fará por sua própria conta e risco. Porque aqui está dizendo é teu irmão. E aí Jesus disse, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aí eu vou saltar alguns versículos aqui e vou para o versículo 21. No versículo 21, diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7?
Devemos lembrar que Pedro tinha um irmão chamado André, né? Será que quando ele perguntou isso, ele naturalmente, quando ele viu Jesus falar aquilo sobre irmão, provavelmente ele ficou refletindo. Aí ele sentiu necessidade de perguntar, né? Parece até a parábola do bom samaritano, a história do bom samaritano. E quem é o meu próximo, né? Aqui ele disse, quantas vezes ele perdoar meu irmão? Até 7. O pensamento de Pedro foi extremamente limitado. E Jesus lhe disse, não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Se nós formos calcular, dá 490. Literalmente, se Jesus disse 70 vezes 7, meu irmão, tenho que perdoar meu irmão, dá 490. Provavelmente o sentido que Jesus quis dizer é que tantas quantas vezes forem necessárias, devo perdoar meu irmão, né? Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Dá para contar se fosse até 7, mas 490 facilmente se perderá a conta. Então, entendo que é indefinidamente, né? Quantas vezes forem necessárias. E aí Jesus conta essa parábola, aqui realmente é uma parábola, porque a forma de anunciar é assim. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Então, essa parábola que Jesus conta é para ilustrar a verdade que ele está ensinando sobre essa questão do perdão. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Perdão ao irmão, né? E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E esse negócio dos talentos aqui são talentos de prata. Eu já fiz a conta aqui, dá 350 toneladas de prata, né? Ou 350 mil quilos de prata. É muita prata. Por isso que a NVI, ela nem deu a quantia, ele disse assim, uma quantidade enorme de prata. É muita prata, acho que é uma fortuna. Se fosse traduzir em reais ou em dólares, era uma fortuna. Acho difícil, se alguém fosse até calcular, mas só sei que era uma fortuna. 350 toneladas de prata. Deve dar muito dinheiro. Aí diz assim, esse devedor devia a esse rei essa quantidade. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então não precisamos nem dar muito tratos à bola para entender que esse devedor que devia 10.000 talentos de prata ao rei, somos nós, né? Cada um de nós. Ou seja, a nossa dívida era impagável. Embora às vezes nós não temos consciência disso, né? Às vezes pensamos até assim, eu nunca pequei porque eu nunca matei, nunca roubei. Então, eu aceitei Jesus, não foi até fazendo um favor para ele, porque realmente eu não tinha nenhum pecado não. Mas isso é uma ilusão, um engano, né? Na verdade, a nossa dívida era tamanha que aqui ele está comparando a 350 toneladas de prata. E aí ele, como ele não tinha com que pagar, como também nós não tínhamos com que pagar a nossa dívida, ele mandou que fossem vendidos como escravos. Ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele tinha. Que naturalmente não dava ainda para saldar a dívida. Seria só um abatimento na dívida, né? Um amortecimento na dívida. Aí diz assim, então aquele servo, prostrando-se, o adorava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Observe que esse servo, ele não pediu para ser perdoado a dívida. Ele disse assim, tem paciência comigo, né? A NVI diz, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Ele não pediu para perdoar a dívida, ele pediu apenas tempo, né? Parece aquele escaloteiro, né, que quando deve determinada quantia, que às vezes nem podem pagar, ou também talvez nem queiram pagar, e toda vez que encontra o credor, dão uma desculpa, né? E vão sempre protelando, empurrando com a barriga, para nunca pagar aquela dívida. Nesse caso aqui, esse aqui pediu paciência ao rei,
tudo te pagarei. Claro que era uma mentira, né? Ele deveria saber que ele não conseguiria pagar tamanha dívida. Mas ele se humilhou, né? Temos que reconhecer que ele se humilhou, né? Prostrou-se diante do rei, né? Suplicava, adorava, né? Ele se humilhou. Aí diz, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, e aí é que eu quero chamar a atenção dessa palavrinha compaixão, que está aparecendo constantemente por aí, né? Ou misericórdia, né? Por isso que lá diz, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Então, o rei, o seu senhor, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão. E aí essa palavrinha aqui, né? Movido de íntima compaixão, eu já disse um dia desse, na parábola do bom samaritano, na história do bom samaritano, o samaritano moveu-se de íntima compaixão quando viu o homem caído. Quando Jesus foi ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele também encheu-se de compaixão. Então aqui, nós vemos como esse rei simboliza Deus, está representando Deus aqui, que disse, diante da atitude do servo em se humilhar, nem pediu para ser perdoado, pediu tempo para poder pagar a dívida, mas o sentimento, e aí nós podemos até contrastar esse sentimento aqui do rei com aquele texto lá de Efésios 4:31, quando ele diz toda a ira, toda a cólera se retirar dentre vós, né? E aqui o sentimento, a emoção que brotou dentro do coração do rei, ao ver a humilhação do servo, foi compaixão. Moveu-se de íntima compaixão, né? Movido de íntima compaixão. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, aí nós podemos entender que quando Deus olha para a terra e vê os seres humanos, todos os seres humanos, né, entregues ao pecado, à transgressão, à iniquidade, entrega todas essas mazelas aqui na terra, nós temos que lembrar que Deus, ele só se moveu de íntima compaixão diante da atitude de humilhação, né, que ele prostrou-se a seus pés, ele adorava, ele suplicava, que ele se humilhou. Devemos então entender que para que Deus possa perdoar o homem precisa se humilhar. Às vezes nós mesmos somos culpados de pregar um evangelho equivocado, né? Pregamos o evangelho dizendo, por favor, aceite Jesus. E aí o pecador muitas vezes ele pensa que está fazendo um favor a Deus ou a Jesus ao aceitá-lo. Mas na verdade, deveriam fazer um apelo assim. Tem alguém que hoje à noite aqui, ou nesta manhã, deseja suplicar a Deus ou a Jesus para perdoar os seus pecados? Aí estaria mais de acordo aqui com o ensinamento que Jesus está ministrando aqui. E aí o pecador que fosse lá saberia que ele estaria suplicando a Deus para perdoar os seus pecados, e que não era certeza que ele perdoasse, né? Porque aí Deus vai olhar o nível de quebrantamento, de arrependimento, de sinceridade que o pregador não vê. Aí Deus vê o coração. Então, nesse caso aqui, ele perdoa a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E aí os 100 denários aqui, eu fiz a conta mais ou menos, 100 denários já dá para traduzir para o real, né? Daria mais ou menos 10 mil reais, que vamos colocar assim, daria uns 3 mil dólares, talvez até menos, né? Mas era um dinheiro assim que, em relação ao rei, em relação à dívida daquele primeiro servo, era quase insignificante, né? Naturalmente, 10 mil reais, se alguém hoje, por exemplo, aqui no Brasil, deve 10 mil reais para alguém, um irmão deve para o outro, da igreja, os dois são da igreja. E é possível que seja muito difícil de pagar, porque ter 10 mil reais em mãos hoje não é para qualquer um, né? Não é fácil, não. Pode ser que não tenha nem crédito no banco para pedir emprestado. Então, essa pessoa não tendo esse dinheiro, ela não poderia pagar. Mas esse segundo servo aqui teve a mesma atitude do primeiro servo, né? Porque diz aí: então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei, né? Interessante que esse também não pediu para perdoar a dívida, ele pediu tempo, paciência, né?
para que ele pudesse pagar a dívida futuramente. Aí vem a reação do primeiro servo, né? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então, vemos aqui que a atitude de humilhação, de quebrantamento, de súplica desse segundo servo não impressionou o primeiro servo, né? Ele foi insensível. Contrariamente do rei, que encheu-se de compaixão pela atitude de humilhação dele, pode ter sido até diante da própria família, da mulher e dos filhos, né? Mas ele, diante da mesma posição, né? Da mesma atitude que esse segundo servo aqui estava tendo, ele se endureceu, ele ficou insensível, agiu com crueldade, né? Ele não se impressionou. Uma palavrinha aqui chamada de empatia, né? Que acredito que os psicólogos gostam muito de usar empatia. Seria o que faltou nele, né? Faltou misericórdia e compaixão. Aí ele foi entregá-lo, encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, sabemos aqui que, então, esses são dois crentes. Como um crente não perdoou o outro, a ofensa que o outro lhe fez, esse ofensor aqui ficou preso porque o ofendido não lhe perdoou. Isso é uma realidade espiritual, né? Se um crente ofende um outro crente, aí fica aquela dívida moral, espiritual, e se ele não é perdoado, ele fica preso, né? Porque ele negou o perdão, ele ficou preso, o segundo servo ficou preso, ele botou na prisão. O que significa essa prisão aqui? Podemos imaginar uma série de coisas, né? Vamos lá. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então aqui já entra em cena os conservos, os outros servos, que foram contar ao rei tudo o que tinha acontecido. Eu posso imaginar que isso aqui são os outros crentes orando, né? Acredito que pode ser que seja a responsabilidade dos crentes orar uns pelos outros nesse sentido. Olha, o irmão tal, Senhor, negou perdão para o irmão tal. Então, o que o senhor vai fazer? Né? Isso aí não é dedurar, porque, na verdade, provavelmente Deus já sabe, né? Mas ele quer que os outros conservos apresentem oração, qualquer forma de injustiça, para que Deus possa intervir. E foi o que aconteceu aqui. Aí diz aí. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado. Essa foi a sentença, o diagnóstico, né? Servo malvado. Poderiam até botar a palavra cruel, né? Foi cruel. Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Então ele está dizendo aqui, eu perdoei aquela dívida de você porque você me suplicou. E aí, olhando para nós aqui, crentes, né, já perdoados por Deus através de Jesus, nós podemos até nos enquadrar aí, né? O nosso pecado foi perdoado, que a nossa dívida de pecado foi perdoada por Deus, porque nós suplicamos, é o que ele está dizendo aqui. Nós nos humilhamos perante ele, né? Para ser salvo tem que se humilhar diante de Deus. Aí diz aqui, porque me suplicaste, não devias tu igualmente... É por isso que eu coloquei aqui como tema a misericórdia do perdão, porque a misericórdia é que Deus está requerendo de nós, né? Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Compaixão e misericórdia aqui são usados aqui. Então, a situação é complicada, né, para o crente, porque aqui é crente, é entre crentes, né, é entre discípulos. E indignado o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E com respeito a essa questão de atormentadores, tem um versículo aqui em Mateus capítulo 8, que aparece essa questão dos atormentadores, que é a cura do criado do centurião, quando... vou ler só o seguinte... Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então, os atormentadores são mencionados lá, né, em Mateus 18, e aqui esse criado jazia paralítico e violentamente atormentado. Entendeu que era um demônio que estava aqui atormentando esse servo do centurião. E em Mateus 18,
34, quando o rei entregou o servo aos atormentadores, entregou aos demônios. Né? Será que algum crente que está sendo atormentado por demônios, né? Não é fácil, não. Crente pode ser atormentado por demônios, é o que está dizendo aqui. Porque deixou de perdoar alguém, ou algum outro crente. Ele foi entregue aos atormentadores. De repente, o demônio pode estar atormentando através de uma doença lá, né? Paralítica, ele está paralítico e violentamente atormentado. Então o demônio pode botar todo tipo de doença. Às vezes a pessoa não é curada porque deixou de perdoar um outro crente que pediu o perdão. Eu não posso deixar de reconhecer que nesse caso aqui, o devedor, ele pediu o perdão, ele se humilhou. Então, ele disse que ele entregou aos atormentadores, aos demônios, até que pagasse tudo o que devia. E aí, a gente percebe também que o rei cancelou o perdão, porque ele já tinha perdoado já os 10 mil talentos de prata que ele devia, agora está dizendo, ele entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que devia. Ou seja, o perdão foi cancelado. E aí, né, baseado só nesse texto aqui, eu pergunto, será que os nossos pecados que já foram perdoados, o perdão pode ser cancelado se nós não perdoarmos a um irmão nosso que já cumpriu ele se humilhou aqui, né? Não digo, porque o texto não está contemplando isso, o irmão que nos ofendeu, mas que não se arrependeu, não deu nem um passo no sentido de reconciliação. Para esse aí, o texto aqui não cobre, né? Mas vemos aqui que esse servo aqui, ele foi lá, se humilhou, pediu perdão, né? E tal, e o outro se endureceu. Então, acredito que quando um irmão nosso, por mais grave que tenha sido o pecado que cometeu contra nós, vier pedir perdão, nós somos obrigados a perdoar, sob pena de o perdão do nosso pecado ser cancelado, como o texto aqui está dizendo. Pode até ter outros textos, né, que vá contrário a isso aí, pelo menos esse texto aqui está em pé, isso aí. Aí ele diz assim, assim vos fará também meu Pai Celestial. Jesus está aí dizendo, né? Está ensinando, lecionando, né? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Lembrando novamente que é o seu irmão, né? Não é qualquer pessoa, é o seu irmão, outro crente. Mas ele diz, perdoar de coração. É muito complicado esse negócio de perdoar de coração, porque perdoar de coração não é fácil. E perdoar de qualquer maneira não é fácil, imagina de coração, né? De coração, acho que o Espírito Santo tem que entrar para mudar as emoções e os sentimentos, né? Mas ele está dizendo aí, se de coração não perdoar cada um a seu irmão. Porque no cerne da parábola, a questão da compaixão e da misericórdia que o rei demonstrou para com o primeiro servo, ele exigiu que também o outro demonstrasse, né, essa mesma misericórdia e compaixão. E aí eu quero citar ainda Lucas capítulo 17, que diz o seguinte, né, mesmo tema, diz assim, Lucas 17:3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe. Aí essa expressão aqui, se ele se arrepender, perdoe. Dá a impressão que a recíproca é verdadeira. Se ele não se arrepender, não precisa perdoar. Mas se ele se arrepender, você está obrigado a perdoar. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, ou aumenta a nossa fé. Eles acharam muito difícil, como realmente é. Então, a misericórdia do perdão, né? A misericórdia do perdão. Esse tema é sobre perdão entre crentes. E aí eu ainda quero citar um versículo que está em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a oração dominical. Ele termina dizendo o seguinte, depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, em Mateus 6:14, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aí aqui parece que tem uma coisa diferente aqui, porque ele tinha falado lá em irmão, né? Ele não está falando em irmão, vou ler de novo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, aqui está dizendo aos homens, né? Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, vosso Pai, não vos perdoará as vossas ofensas. E durante a oração do Pai Nosso, ele disse assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui também ele não fala que é irmão, né? De repente pode estar incluindo todo mundo. Porém, eu acredito que a condição de arrependimento da parte ofensora é necessária, porque eu acho uma temeridade alguém ir falar com a pessoa que não se arrependeu, porque se ela lhe fez algum mal e ela não se arrependeu, ela vai fará o mal de novo, ou seja, vai dobrar o mal. Então, temos que ser prudente, né? Eu vejo algumas pessoas precipitadamente mandar alguém se reconciliar com alguém que lhe fez um grande mal e a pessoa não se arrependeu. Se ela não se arrependeu, não vá, porque a Bíblia diz: se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, se a pessoa vai procurar se reconciliar com alguém que não se arrependeu, essa pessoa vai dizer assim: ela está pedindo para sofrer de novo aquele mesmo mal que ele fez. Então vamos ser prudentes, né? E vamos seguir os ensinamentos da palavra de Deus para não nos precipitarmos, né? Mas claro que não guardar rancor, nem ressentimento dentro do coração é saudável, até mesmo para a nossa vida física. Mas o certo é que a palavrinha-chave é misericórdia e compaixão diante de uma pessoa quebrantada, arrependida e humilhada. Esse que é o cerne do ensinamento todo. Então que Deus abençoe cada um de nós e cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Amém.